Nós vamos iniciar hoje, irmãos, nós vamos fazer um breve estudo no livro de Ruth, mas nós vamos, antes de ler Ruth, nós vamos ler uma passagem lá no livro de Lucas 9, aquele médico, a qual, em sua primeira carta, ele falou sobre Cristo, e depois no livro de Atos, o próprio Lucas falou da igreja do Senhor, conhecedor dos detalhes dos ensinamentos do Senhor. Então, Lucas 9 e 62, Lucas 9 e 62, o último versículo desse extenso capítulo no Novo Testamento diz o seguinte: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É um versículo que parece simples, mas ele tem um grande significado para as nossas vidas. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. A mulher de Ló assim o fez. Mas o nosso estudo vai ser lá no livro de Ruth, o livro de Ruth, no Antigo Testamento. Uma carta que tem muitos assuntos, irmãos. O livro de Ruth é um livro pequeno, apenas 4 capítulos, mas se nós formos esmiuçar o livro de Ruth, nós vamos ver que ali há muitos ensinos. Primeiramente, 2 regiões citadas, uma região, uma cidade chamada Belém, a casa do pão, a provedora do alimento, o significado da palavra Belém, casa do pão, provedora de alimento. E de uma outra região, de Moabe, uma região muito bonita, uma região próspera, uma região produtiva, e uma família que, na ausência do pão, deixou Belém para ir para Moabe. De um pai, de um líder, que não esperou das providências do Senhor. Isso nós estamos falando espiritualmente, não materialmente, mas lá deixaram aquela cidade. Seus 2 filhos, Malom e Quilom, que foram fracos, não tiveram forças para questionar aquela atitude daquele pai, e para lá foram e casaram com 2 mulheres que não estavam de acordo com a lei do Senhor, que foi a Orfa e a Ruth. E 2 moças, uma que seguiu a sua sogra, a Noemi, que Noemi quer dizer agradável, e Ruth, a qual nós vamos falar um pouquinho dela, e de Orfa, aquela que deixou aquela família, depois da morte do seu marido e do genitor daquela família. Houveram 3 mortes. E o livro de Ruth, ele compreende, na época dos juízes, em torno de 1000 a 900 anos antes de Cristo. E o relato de Ruth está descrito em um período aproximado de 10 anos, como ela fala lá em Ruth 1,4. Num período de 10 anos, uma família saiu de uma cidade, na ausência de alimentos, e foi para uma outra cidade mais próxima, e durante todo esse trajeto foi perdido uma família, ficando apenas uma sogra e uma nora. Voltaram para a terra original, Belém, a cidade de Davi, a cidade de Jesus. Voltaram para aquela cidade para o acolhimento de um parente, provedor, que era o Boaz. E resumo dessa história, um herdeiro chamado Obed, que está na genealogia de Cristo, na genealogia de Jessé e na genealogia de Davi. Então, se nós formos estudarmos parte a parte desse livro, nós vamos ver que muita história a ser meditada no livro de Ruth. Primeiramente, há uma questão familiar no livro de Ruth. A família hoje, irmãos, é algo muito importante em nossa vida.
desprezada pela sociedade, atacada pelas legislações, e a qual os líderes a responsabilidade de blindar a sua casa daquilo que vem do mundo. A liderança, irmãos, seja qual ela for, ela deve ser com muita responsabilidade. Eimeleque, o progenitor desta família, ele foi para uma outra região, e nessa região, que era uma região próspera, era uma região que não aparentemente iria suprir as necessidades daquela família, e lá se perdeu tudo. Decisões em nossas vidas, irmãos, que uma vez tomada, elas são irreversíveis. Decisões que o líder dessa família, ele tem que ter muita coerência em tudo o que se vai fazer. Da grande responsabilidade da liderança. Seja a sua liderança na sua casa, seja uma liderança na igreja, seja uma liderança governamental. Nós temos que ter muita responsabilidade aqueles que têm alguma liderança. Seja em casa, seja na igreja, seja governamental. Dos que estão submissos a essa liderança e das causas e consequências que irá causar para essa família. E muito daquilo que nós tomarmos de decisões serão de modo reversível. Decisões que nós tomaremos, decisões que nós vamos ter que chegar a um consenso, muitas vezes nós não seremos os gestores dos problemas que virão, mas os nossos herdeiros, os nossos descendentes, os nossos sucessores terão que administrar as decisões que nós tomamos, dessa grande responsabilidade. Da responsabilidade que Salomão teve, ao final de sua vida, ao se desviar dos caminhos do Senhor, e uma geração foi responsabilizada que até aos dias de hoje responde pelas consequências do pecado de Salomão, desde a divisão do reino, a ida para o exílio, o retorno, nem todos retornaram. O povo de Israel nunca mais voltou em sua totalidade para as suas terras. Isso é uma consequência de um pecado de Salomão há 900 anos antes de Cristo, há quase 3.000 anos, e hoje as responsabilidades que foi deixada para este povo. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos, das decisões em nossas vidas, deve ser com oração. Ver se é da vontade do Senhor que assim nós façamos. E muitas vezes nós vamos tomar decisões erradas. Jesus orou na escolha dos seus apóstolos, dos seus discípulos. E os apóstolos ainda, daqueles 12, teve ali Judas, a qual não era, que Judas foi o traidor. Mas Jesus orava. E nós devemos orar em todas as nossas decisões em nossa vida. E Ruth era uma descendente de Moabe, uma descendente dos moabitas. E quem eram os moabitas? Como nós lemos lá no livro de Lucas 9,62, nós não devemos olhar para trás. Aquele que olhar para trás não está apta para o reino de Deus. E nós vemos que a esposa de Ló, ela olhou para trás. E na ausência dessa mulher, houve um incesto entre Ló e a sua filha, a quais descenderam os moabitas. E foi para essa terra que Eimeleque partiu para com os seus. Em Gênesis 19 e 37, diz o seguinte: a filha mais velha de Ló, após eles permanecerem lá em Sodoma, e quando Deus
deu a ordem para a destruição de Sodoma, Ló saiu daquela terra. E aquela esposa de Ló, a qual a palavra não cita na Bíblia, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. E aquelas duas filhas, para não perder a descendência, já que elas eram as mulheres, foi cometido ali um incesto, e desse incesto veio a nação de Moabe. E Gênesis 19:37 diz o seguinte: e a primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até aos dias de hoje. Os moabitas, eles tinham uma proteção um tanto quanto especial com relação a Deus. Ora, eles eram parceiros de Israel, ora, eles eram ferrenhos perseguidores de Israel. Moabe ficava numa região próxima ao Mar Morto, uma região próspera, uma agricultura, um local favorável à agricultura. Eles eram uma sociedade bem organizada, uma sociedade onde eles foram se tornando dominantes através dos casamentos e através do aumento da população. Eles formaram ali uma sociedade coesa, bem organizados governamentalmente. Eles tinham um poderio militar e também lá tinham os seus deuses. Então a Ruth e a Orfa era também, vindo dessa terra, automaticamente praticante desses deuses. Astarte, Baal-peor, Quemós, o rei da guerra, sacrificavam animais, sacrificavam até os seus filhos a Moloque, daqueles deuses pagãos. E de lá vieram essas mulheres. E nós vemos, irmãos, que a sociedade hoje não é muito diferente da que se tinha em Moabe, da que se tinha no Egito, do que se tinha na Babilônia, dos assírios. Se nós formos fazer uma compilação de que eram essas sociedades, elas eram com relação às suas divindades, sem falar nos egípcios, né? A idolatria é muito forte. E o povo de Israel sempre viveu próximo a este povo. Se nós formos ver o mapa ali do Oriente Médio, são vários países pequenos, todos na mesma região ali, e cada qual com os seus deuses, e ali no meio o povo de Israel. E esse povo vai absorvendo muito facilmente a idolatria. Ao mínimo desvio, ao mínimo descuido, a idolatria já tomava conta daquele povo. E hoje, não diferente, irmãos, nós vivemos também numa sociedade idólatra. Se nós formos fazer uma análise do nosso país, nós vemos que é uma miscigenação de várias religiões, de várias crenças. Se nós formos fazer um levantamento de quantas crenças nós temos em nosso país, de quantos deuses, de quantas imagens, cada região há uma diferença dos deuses, mas há. E nós vivemos, irmãos, nesse mundo. E nós devemos também estar atentos para que toda essa idolatria também não tome conta de nossos corações. Muitos deixam os ensinos do Senhor pelo caminho. O Satanás, irmãos, ele é astuto e paciente. O Satanás, ele espera um momento da sua fraqueza, ele espera no momento que você está mais debilitado, ele espera um momento que você está mais enfraquecido para entrar em nossos corações. Inicia hoje desde da infância, pregando aquilo que é errado aos olhos do Senhor.
Desde os desenhos infantis hoje, desde a primeira infância, nós já vemos que os desenhos hoje já estão perdendo aquela inocência da criança. Aquela página em branco das nossas crianças hoje estão sendo contaminadas subliminarmente pelas ideologias, pelo progressismo que há no mundo. E com o tempo, aos nossos jovens, o acesso muito fácil às redes sociais vai entrando no coração de nossas crianças. E quando se chega à fase das universidades, aí nós vemos que ali é um golpe certeiro. A igreja e a família trabalham no coração de nossas crianças e dos nossos jovens durante 16, 17 anos, seja lá o tempo que for. Em 4 anos, a ideologia das universidades transformam a vida dos nossos jovens. O porquê acontece isso? Pequenas doses que foram implantadas nos corações dos nossos jovens ou das nossas crianças, e num determinado tempo elas irão eclodir. E o crente ele deve ter esse diferencial. O crente ele deve estar firmado nos conhecimentos da palavra do Senhor. Blindar a nossa igreja, blindar a nossa casa, não permitir que entrem as inovações do mundo, das imoralidades que o mundo hoje propaga tão facilmente. Não deixar brechas para que Satanás entre em nossas vidas. E não descuide, irmãos, ele é astuto, perspicaz e sabe trabalhar. Aquilo que parece um inocente, aquilo que parece um nada, ele vai entrar em nossas vidas. A pregação do Evangelho, irmãos, se torna cada vez mais difícil nos dias de hoje. Torna-se cada vez mais dificultoso a pregação do Evangelho para com o Senhor. E a conversão, irmãos, vai se tornando cada vez mais difícil. A conversão vai se tornando cada vez mais complicada para que as pessoas aceitem a Cristo. Se a nossa igreja, se a nossa casa do Senhor faltar o alimento, assim como faltou para Elimeleque, se a nossa casa do Senhor ficar muito semelhante às coisas do mundo, por que eu vou me privar para vir para a casa do Senhor? Em Belém faltou o pão. Vamos procurar o pão. Vamos para uma região próspera, lá nós encontraremos o pão. Mas ali havia 2 mulheres. Havia a Ruth e a órfã. A órfã não quis seguir os caminhos do Senhor. Ela voltou para os seus deuses. Lá em Ruth 1:15 diz: Por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Nós vemos aqui que a órfã, ela voltou aos seus deuses. Ela voltou lá ao Quemos, o deus da guerra. Ela voltou lá a Astarote. Voltou lá ao Baal Peor. Voltou àqueles deuses. Teve oportunidade, conheceu a casa do Senhor. Conheceu ali de uma família seguidora dos ritos e das leis judaicas. Mas a partir do momento da morte de Elimeleque e a morte também de seu esposo, ela deixou e voltou para a sua terra, para os seus deuses. Muitos vêm à casa do Senhor, muitos ficam um tempo na casa do Senhor e com o tempo eles voltam para os seus deuses. São pessoas que não entenderam nada dos ensinos de Cristo, do significado da morte de Cristo em nossas vidas, do que significa o novo nascimento. As dificuldades vêm,
a todos. As dificuldades vêm à nossa casa, as dificuldades vêm à nossa igreja, as dificuldades vêm ao nosso país, vêm a cada um de nós. Mas nós não devemos perder a fé no Senhor, a proteção que Ele nos dá em nossas vidas. Não importa a dificuldade, o crente ele não pode perder a fé no Senhor. O diferencial que o crente deve ser no mundo, seja na sua vida familiar, seja na sua vida profissional, seja na sua vida religiosa, no seu caminhar com Cristo. Buscar os ensinos do Senhor não é nada mais do que uma obrigação do crente. Permanecer nos caminhos do Senhor é um dever do crente, uma obrigação do crente buscar os ensinos do Senhor. Cada vez mais buscar os ensinos do Senhor, não buscar os ensinos do mundo. Os ensinos do mundo a gente não precisa buscar, eles vêm automaticamente. É só você pegar o seu celular, você vai ter todas as informações que você necessita para o seu entendimento. No mesmo livro de Ruth, continuando no capítulo 1, no versículo 16 e 17, diz o seguinte: quando a Noemi indagou a Ruth se ela não acompanharia a órfã no mesmo destino, o que ela respondeu? É um versículo chave desse livro, irmãos. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousareis eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim, ó Senhor, e outro tanto, e se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Deixe-me seguir. Devemos seguir a Cristo, seja para onde for. Aquela mulher, a Ruth, ela conheceu o significado do sangue de Cristo, daquele remidor, de tudo aquilo que ela já conhecia. Ela conhecia todos os ritos pagãos, ela estava numa terra próspera, uma sociedade desenvolvida, uma cidade fortificada, não tinha ali muitas dificuldades naquela localidade onde ela estava. O mundo hoje nos oferece, irmãos, se você se adequar ao mundo, muitas regalias, muitos bens, poder. Quem não gosta do poder? Quem não gosta de ter um destaque? Quem não gosta de ser valorizado? Se você se empenhar nessa sociedade aí fora, você vai conseguir uma alta projeção. Ruth, ela já conhecia tudo sobre aquela sociedade que ela vivia, sobre os Moabes. Mas ali houve uma mudança de vida àquela moça. Ela deixou tudo aquilo que ela tinha e ela foi para praticamente o desconhecido. O que Noemi, o que Belém tinha para oferecer àquela moça? Já haviam saído de lá porque haviam uma dificuldade? E no finalzinho do 16, o teu Deus é o meu Deus. O apóstolo Paulo, os discípulos, irmãos, eles pregavam, muitas vezes encarcerados, muitas vezes presos. E qual que era a pregação dos apóstolos, dos discípulos que estavam presos? Traduzindo: aceite o mesmo Cristo e venha para a prisão igualmente como eu estou. Quem vai aceitar um evangelho desse? Eu vou querer estar na mesma situação daquele homem preso? Eu vou aceitar algo para ser preso?
vou aceitar, eu vou renunciar tudo que eu tenho, a liberdade para eu ser preso. Basicamente, os apóstolos pregavam dessa maneira. Ora perseguido pelos fariseus, ora perseguido pelos escribas, que eram os religiosos da época, usavam os filactérios, usavam as leis escritas, autoridades. Esses perseguiam a Cristo. Ora pelos romanos. Esse era o evangelho que era pregado. E hoje, irmãos, nós vamos pregar o evangelho para o mundo e mostrar para o mundo da dificuldade que é ser um crente. Da renúncia do eu que é ser um crente. Nós não nos tornamos crente para termos a prosperidade que muito pregam. Nós não nos tornamos crentes para ter algo de destaque numa sociedade. Nós nos tornamos crentes para sermos testemunhas de Cristo. Amém. Através do Espírito Santo, ser os testemunhas de Cristo. O que é ser uma testemunha? É ser um mártir de Cristo. Representar o que os seus ensinos, do que ele faria. E tudo isso vai contra a nossa sociedade. Contra o que Satanás quer introduzir em nosso meio. E Ruth fez essa opção para com a Noemi, para com o povo de Israel, aceitando ali aquele Deus. E ela vai ter mais além do 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. É uma pergunta que nós fazemos a nós mesmos. Nós estamos preparados para morrer para Cristo? Quando vier as dificuldades? Uma pergunta que cada um de nós, em nosso íntimo, devemos responder. Nós estamos aptos para morrer por Cristo? Diante de tudo que nós temos? Deixar tudo que nós temos, bens, famílias? Nós estamos aptos a morrer por Cristo? Porque um dia Ele morreu por nós. Ele veio dos altos céus. Ele veio passar todas as privações. Ele veio passar todas as provocações. Os desafios que Cristo teve. Se nós lermos o Evangelho, os 4 Evangelhos, as perseguições, a condenação injusta, até o caminho da cruz, Ele morreu por nós. E nós morreríamos por Ele? É uma pergunta que nós devemos responder em nosso íntimo. Cada crente, em cada momento da sua vida, defendemos muitas causas, defendemos muitas bandeiras, somos incisivos em muitas coisas em nossa vida, mas nós chegaremos a um ponto de morrer em amor à causa de Cristo? Porque isso um dia, irmãos, pode acontecer em nossa vida. Poderemos ser desafiados a morrer por Cristo. E Ruth, na sua confissão de fé, ela fez esse propósito. Que nem a morte o separaria de ti. Isso todo crente, ele deve ter na vida. E essa família, Elimeleque, tinha um homem rico e poderoso que tinha ficado lá em Belém para receber essas duas moças, a Noemi e a Ruth. E no capítulo 2, versículo 1 diz: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Boaz, irmãos, permaneceu lá em Belém. Provavelmente, com certeza, passou as mesmas privações que Elimeleque, o esposo de Noemi. Mas o Boaz, ele não deixou
Belém, a cidade de Davi. Ali ele permaneceu. E a palavra fala que era um homem valente e poderoso. E no versículo 11 e 12 diz o seguinte, do mesmo capítulo 2. E respondeu Boaz e disse-lhe, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido. Deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Nós vemos aqui, irmãos, que o crente, ele deve ser uma pessoa conhecida não pelas suas palavras. O crente ele deve ser reconhecido pelos seus atos. Aonde quer que nós estejamos. O pregar, irmãos, não é só por palavras. O pregar é por atos, é pelo nosso comportamento, é pelas nossas vestimentas, é pela nossa conduta. O crente é reconhecido num conjunto de atos a qual nós estamos e onde quer que nós estejamos. O crente é o diferencial. Mateus fala do sal, da luz. Se o sal for insípido, serve para ser pisado pelos inimigos. O crente ele deve ser o diferencial aonde quer que ele esteja. Deve ser a luz para o mundo. E Boaz ali reconheceu o feito de Ruth. E os feitos do crente, irmãos, ele é automático, é praticado sem que nós percebamos. Ah, vou chegar em determinado lugar, eu vou ter um determinado comportamento porque eu sou um crente. Nosso comportamento ele deve ser espontâneo, muitas vezes não falado, mas agido. Não forçosamente, mas naturalmente. Esse deve ser o comportamento do crente. Satanás muitas vezes coloca algumas pedras em nosso caminhar. Uma prova disso é o trânsito, né? O trânsito, irmãos, é algo que testa a nossa fé a cada quarteirão, né? Ali aflora o velho homem a cada esquina. E é algo, irmãos, que nós devemos nos policiar. Cada passo em nossa vida é algo que nós devemos nos policiar em todos os nossos passos. Não esquecer, muitas vezes, né, do nosso desempenho junto para com o Senhor. Seremos cobrados de todas as nossas atitudes junto ao Senhor. Não só daquilo que nós fazemos, e daquilo também que muitas vezes, nós nem falamos, porque Deus conhece o nosso coração antes que as palavras saiam da nossa boca. Amém. Lá em Salmo 139. Deus conhece o nosso coração antes que a palavra saia do nosso coração. Nosso coração, irmãos, ele é muitas vezes enganoso. Muitas vezes nós não conhecemos o nosso coração, mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso andar, Deus conhece o nosso caminhar. Só porque nós somos crentes, não significa que nós cessamos de pecar. Nós só cessaremos de pecar, irmãos, o dia da nossa morte, o dia que nós morrermos. Até então, o crente tem uma luta muito grande entre a carne e o espírito, e a qual nós dermos mais alimento, é aquela que vai prevalecer em nossa vida. Todos nós temos nossos momentos altos, nossos momentos de tristeza. Isso é normal, é do ser humano. Mas nós nunca devemos esmorecer da nossa fé em Cristo e da missão que nós temos para com o Senhor. A missão que nós temos para com o Senhor, irmãos, é maior que qualquer cargo que os irmãos possam imaginar, liderança de país, seja de qual instituição seja. O cargo que nós temos, irmãos, é sermos testemunhas de Cristo aqui na terra. Representar aquela fé a qual nós professamos.
atestada a cada passo em nossas vidas. Nós devemos caminhar sempre para com o Senhor. E o mundo sabe daquilo a qual nós iremos fazer. E o 12 ele continua: o Senhor retribua o teu feito e seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel. Nós não esperamos, irmãos, as bênçãos, as palavras, as honrarias dos homens. Isso são passageiros, irmãos. Isso de nada vai nos influenciar ou valer para o nosso juízo para com o Senhor. Nada desse mundo nós vamos levar, apenas aquilo que nós fizermos para os caminhos do Senhor. Somente aquilo a qual nós faremos para com o Senhor. E Ruth aceitou aquele Deus cujas asas, cuja proteção estarão com ele. E Boaz casa-se com Ruth. E teve um filho que veio da genealogia de Jessé, Davi e Cristo. Nós vemos, irmãos, que muitas das coisas que acontecem em nossa vida, Deus ali tem um propósito. Aquela moabita, contrariando as leis do Senhor, casou-se com Boaz. E daquela descendência, daquela mulher gentia, veio um servo chamado Obed, a qual veio ser do Senhor. Segundo as orientações de Noemi, a sua sogra, ela lhe casou com aquele homem. E lá no capítulo 4 de Ruth, a Noemi, aquela mulher tanto quanto amarga, foi concebido um filho para trazer alegria àquela mulher. Ruth 4:13 diz o seguinte: assim tomou Boaz a Ruth, e ela foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez a conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E ele será o restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e a pôs no seu colo, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Deus faz coisas que muitas vezes nós não entendemos, mas nós devemos compreender. Através da dificuldade de uma decisão de um homem em deixar a casa do pão e buscar algo fora. E no seu retorno, ali foi providenciado um casamento para a qual viesse da genealogia do Senhor. Devemos sempre temer ao nome do Senhor, sempre estarmos com Ele. Aonde quer que estejamos, irmãos, seguir aos passos dos ensinos dEle. Não deixar que as influências do mundo tomem a orientação de nossas vidas. Aquele homem se desesperou, foi para um caminho a qual havia outros deuses. Aonde quer que estejamos, irmãos, não perder o foco do Senhor. Não perder aquilo que Ele deixou para a nossa vida. Enfrentar os desafios, procurar sempre crescer na causa do Senhor. Propagar a palavra, propagar os ensinos do Senhor. Irmãos, essa era a mensagem que eu tinha para trazer. Que Deus abençoe a cada um de nós. O livro de Ruth tem muito a nos ensinar de como sermos bons fiéis, bons mordomos
do Senhor. Nunca esmorecer diante da dificuldade. Nunca abandonar as causas do Senhor diante das dificuldades que vêm em nossa vida. Amém?